Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, finalizando essa semana juntos, nessa sexta-feira, para meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, nós estamos meditando com a leitura dos escritos do profeta Jeremias e te convidamos a acompanhar conosco a leitura de Jeremias, capítulo 35. Vamos pedir ao Espírito Santo revelação. Esse é um texto que mostra um grupo chamado Recabitas, uma tribo nômade que se uniu a Israel e eles começaram a valorizar a fé de Israel, creram no Deus de Israel. E nesse momento, Jeremias vai ouvir do Senhor que Deus tem se agradado mais da família dos Recabitas por causa da sua lealdade em ser um povo obediente do que do próprio povo de Israel, que tendo uma aliança com Deus, tendo sido escolhidos por Deus, estavam abandonando os seus compromissos com o Senhor e andando fora dos seus caminhos. Deus promete bênçãos para a família dos Recabitas e ele promete desgraça como consequência para as más escolhas que o povo de Israel estava escolhendo. Novamente, Jeremias está, na verdade, chamando o povo de Israel para mais próximo do Senhor, alertando-os sobre os perigos das suas más escolhas. Deus ama Israel, fica claro no contexto todo do livro de Jeremias que Deus escolheu Israel para, através deles, abençoar todas as famílias das demais nações. Deus reafirma suas promessas a Abraão, Isaac e Jacó, reafirmada com o rei Davi também. Deus apenas está mostrando que Israel precisa ser disciplinado, o necessário, para que eles possam cumprir o propósito de se tornarem uma bênção para todas as nações. E hoje nós vamos ver então essa tribo nômade chamada Recabita, que Deus vai mostrar como um exemplo de obediência e fidelidade do que ele se agrada. Então vamos pedir ao Espírito Santo entendimento. Hoje vamos ler Jeremias capítulo 35 e ao final dessa leitura eu e Rafa também queremos orar pela sua família, para que vocês tenham um ótimo final de semana de paz e de bênção juntos. Sim, então vamos orar pedindo para que o Senhor fale aos nossos corações através desse texto. Pai, obrigado por esse novo dia. Obrigado por essa manhã que as tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas. Amém. Nós pedimos, Pai, fala conosco, que a tua voz, Pai, possa ser essa voz que traz entendimento, discernimento, direção sobre cada um de nós e que nós possamos ouvir, Pai, receber da tua palavra nessa manhã. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para falar conosco. Nós queremos te ouvir. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diz assim então, Jeremias, capítulo 35. Observe que Jeremias não é organizado cronologicamente. Ontem nós lemos uma mensagem que o Senhor enviou através do seu servo, o profeta Jeremias, a Zedequias, agora voltando a um rei que reinou um pouco antes de Zedequias. Durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias. Vá à comunidade dos Recabitas, convide-os a virem a uma das salas do templo do Senhor e ofereça-lhes vinho para beber. Então, como os Recabitas eram uma tribo nômade, o Senhor enviou Jeremias a ir até esse acampamento, onde ele iria se encontrar com os líderes daquela tribo dos Recabitas e convidá-los ao templo do Senhor. Um convite de honra, porque essa tribo valorizava, como já mencionamos no início dessa ministração, a fé do povo judeu, a cultura, como muitos de nós cristãos admiramos a história do povo judeu, admiramos a fé no Deus único. Então, quando Jeremias convida os Recabitas, ele está fazendo um convite de honra para virem ao templo do Senhor, onde eles iriam juntos receber uma porção de vinho. O Senhor mandou a Jeremias que oferecesse uma porção de vinho aos Recabitas. Verso 3. Então busquei Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, seus irmãos e todos os seus filhos e toda a comunidade dos Recabitas. Eu os levei ao templo do Senhor, à sala dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus. A sala ficava ao lado da sala dos líderes e debaixo da sala de Maacéias, filho de Salum, o porteiro. Então coloquei vasilhas cheias de vinho e alguns copos diante dos membros da comunidade dos Recabitas e lhes pedi que bebessem. Eles, porém, disseram, eles iriam responder como? Estamos aqui nesse lugar de honra no templo do Senhor,
vamos beber um pouco desse vinho? É o profeta Jeremias que age segundo as orientações do Senhor, que está nos direcionando, nos dizendo que beba vinho? Devemos beber? Ou será que eles iriam ficar envergonhados por falar que eles não bebem, sendo que todos ao redor bebiam? Não importa o que o profeta está falando, não importa onde eles estão, observe a resposta dos recabitas, que agrada a Deus de tamanha maneira que Deus promete abençoá-los por causa dessa atitude deles. Eles, porém, disseram: não bebemos vinho, porque o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, nos deu esta ordem: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas nem semearão, não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual são nômades. Temos obedecido a tudo que nos ordenou nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nós, as nossas mulheres, nossos filhos e nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Não construímos casas para nossa moradia, nem possuímos vinhas, campos ou plantações. Temos vivido em tendas e obedecido fielmente. Aqui está a chave, não a questão do não beber vinho, que também é destacado nesse texto, mas a obediência com fidelidade. Temos obedecido fielmente a tudo o que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Mas quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu essa terra, dissemos: venham, vamos para Jerusalém, para escapar dos exércitos dos babilônios e dos sírios. Assim permanecemos em Jerusalém. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo, vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar-lhe culto. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados. Mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que o seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti. Porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. Jeremias disse à comunidade dos recabitas: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. E assim Jeremias promete bênçãos sobre a família dos recabitas, essa tribo nômade que estava fielmente cumprindo um voto que a família deles tinha diante do Senhor, enquanto o povo de Judá estava rejeitando o chamado do Senhor através dos seus servos, os profetas, e somente se distanciando da lei do Senhor, das instruções para o viver justo, comprometidos com a verdade e principalmente com o propósito deles de se tornarem uma bênção para todas as nações. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Eu e Rafa queremos orar por você agora, concordar com qualquer motivo de oração que você tenha, mas especialmente vamos orar para que o Senhor derrame dessa obediência, dessa fidelidade nos nossos corações. Observe que o texto não valoriza o fato de que os recabitas não construíam casas, mas eram nômades, o fato de que eles não
plantavam nem possuíam campos ou videiras, mas sim o fato de eles serem obedientes. O texto ressalta, de certa forma, o fato de que eles não estavam no vício ou se embriagando com vinho, mas o principal que nós extraímos desse texto é a lição da obediência. Votos espirituais mudam as nossas vidas e as nossas famílias. Eu tenho alguns votos pessoais com Deus, a nossa família tem alguns compromissos, incluindo os nossos filhos também diante de Deus, cada um de nós a nossa liberdade, mas cada um de acordo com aquilo que Deus tem nos direcionado. Algumas famílias têm algumas práticas, outras famílias têm outras práticas, mas o que vai fazer diferença não é o hábito de uma família ou de outra, e sim o nosso compromisso adiante de Deus, mantermos fidelidade, sermos obedientes e unidos àquilo que Deus tem a cada um de nós nos direcionado, nos instruído de acordo com os seus propósitos. Então queremos orar, apresentar nossas famílias ao Senhor e também orar por um final de semana abençoado, mas especialmente por esse coração fiel e obediente. Sim, não se deixar levar pelas, seja más amizades ou pelo grupo que talvez nós estejamos. Muitas vezes quando nós temos mudança, seja mudança de trabalho, mudança de cidade, mudança de algo que você haja mudança, e você começa a estar com pessoas novas, ou um grupo diferente, ou até mesmo o seu grupo atual, isso pode mudar os seus hábitos, mas que a gente sempre esteja, que nós possamos sim mudar sempre para melhor, mas não comprometer valores que são da sua família, valores que são de Deus para nós. Então que nós não estejamos nos moldando neste mundo, mas que nós possamos sempre permanecer em Deus, em nome de Jesus. Mesmo que nós tenhamos diferenças, tomamos decisões diferentes, fazemos coisas de forma diferente para ter resultados diferentes, mas que essas escolhas, essas atitudes não venham contra os princípios e os valores de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. Sim, Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, verso 2, que não devemos nos conformar, nos amoldar com o mundo ao nosso redor, mas sermos transformados à medida em que os nossos pensamentos, a nossa perspectiva, a nossa mentalidade é renovada. E a consequência é que nós vamos experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Vamos orar juntos? Pai, nós te damos graças pela vontade do Senhor, pelas suas promessas de bênção, o seu propósito para com as nossas famílias. Obrigado, Pai, pelo cônjuge, pelo filho, pelo neto, cujo nome agora é apresentado em oração ao Senhor. Eu e a Rafa concordamos com a tua paz e as tuas bênçãos liberadas sobre cada família que oram conosco agora, representados agora por este homem e essa mulher, que estão juntamente conosco orando ao Senhor. Entregamos ao Senhor, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor e também cada necessidade que é lembrada em oração agora. Pedimos que o Senhor venha responder, meu Pai, operar verdadeiros milagres, mudar cenários, abrir portas onde não há portas, realizar os teus milagres que só o Senhor, Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, pode realizar. Para aqueles que estão sem perspectivas, desesperados, traga, Pai, uma luz, uma orientação, sabedoria para cada decisão a tomar nesses próximos dias. Amém, Pai, e assim seja. A esperança, Pai, que vem somente do Senhor. Sim. Para guardarmos pacientemente na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós e o Senhor cumprirá para conosco cada uma das suas boas promessas. Pedimos, Pai, também que o Senhor trate os nossos corações, tirando toda a rebeldia, toda a busca de satisfação em outras fontes que não sejam o Senhor, seja o vício, seja a bebida, seja a religiosidade, seja a codependência de outras pessoas. Pai, trata os nossos corações, Pai, nos dando a cada dia um coração mais humilde, mais rendido diante do Senhor, pronto, Pai, a obedecer, pronto a aprender as novidades que o Senhor tem a nos ensinar e a ser fiel, o que nós não podemos pela nossa própria capacidade, mas podemos pelo fruto do Teu Espírito, pela graça do Senhor em nossas vidas. É o que pedimos para nós, para nossas esposas, aqueles que têm seus esposos, nossos filhos, aqueles que têm os seus netos também. Entregamos ao Senhor, Pai, todos os nossos familiares, também cada amigo, cada nome que é mencionado em oração. Tudo que toma o nosso nome, o nosso futuro, confiamos ao Senhor. E oramos por um final de semana de paz, que nós possamos hoje concluir o que o Senhor tem para nós nessa semana e desfrutarmos nesse final de semana um tempo de descanso e de qualidade com a nossa família. Eu e a Rafa abençoamos essa pessoa que ora conosco agora, com a paz do Senhor Jesus. Paz que excede todo entendimento humano, que guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças
e oramos. Amém. Então, Graças a Deus. tenha um final de semana muito, muito abençoado. Nós amamos estar aqui com vocês. Voltamos no domingo para estarmos aqui meditando, continuando nas palavras do profeta Jeremias. Um abraço aí para a Lúcia, que está aí conosco, e todos vocês que estão online estarão ao longo desse dia. Nós amamos vocês. Deus Um abençoe abração. o final de semana Shabbat